kirchnerismo perdeu credibilidade e eleições após intervir em dados oficiais da Argentina. Durante as gestões de Néstor e Cristina Kirchner, hoje vice-presidente da Argentina, o INDEC, Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, órgão equivalente ao IBGE brasileiro, esteve sob intervenção federal. A resolução inicial foi tomada por Néstor pouco antes de deixar o cargo em 2007 e continuada por sua mulher a partir de sua eleição no mesmo ano. Continuou até 2015, quando o kirchnerismo foi derrotado pelo centro-direitista Maurício Macri. Nesta sexta-feira, 30, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, disse que o IBGE está na idade da pedra lascada. Ao criticar a metodologia do Instituto em relação à taxa de desemprego do país, a fala gerou críticas. Durante o período, os dados oferecidos pela instituição passam a ser subestimados, principalmente os relacionados à inflação crescente do PIB, Produto Interno Bruto e pobreza. Os motivos eram claramente políticos. O governo kirchnerista pouco mencionava a inflação e dizia que a pobreza era uma questão de estigma. Segundo as palavras do ex-ministro da Economia e atual governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cristina Kirchner também dizia que o país continuava crescendo como durante o boom de commodities sob o comando de Néstor, o que não correspondia à realidade de um mundo com uma economia em desaceleração. Outros funcionários do governo fizeram uso dos dados maquiados em seus discursos e em campanhas eleitorais. Os números maquiados serviram para alimentar uma polarização política e uma guerra de versões na qual era difícil haver um desempate sem ter dados oficiais. Naquele contexto, algumas frases ficaram famosas, como a do então secretário de Comércio Exterior, Guilherme Moreno, que dizia que a Argentina tinha menos pobres que a Alemanha. Os dados do INDEC passaram a ser desacreditados dentro e fora do país. Houve críticas não apenas de publicações estrangeiras, como a revista americana The Economist, como o próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, que emitiu uma declaração de censura contra o país. A partir de 2013, o INDEC deixou de divulgar totalmente os dados da inflação. Ao mesmo tempo, consultorias privadas começaram a calcular a inflação por conta própria, tendo em conta o aumento de alimentos da cesta básica com relação à pobreza. O indicador da Universidade Católica Argentina, UCA, uma instituição com prestígio nesse tipo de levantamento, passou a ser considerado o mais próximo à realidade. A maquiagem da cifra desvalorizou os bônus argentinos no exterior, mas serviu internamente para que os sindicatos não conseguissem negociar o aumento de salário de acordo com a inflação, o que foi impactado na pobreza. A diferença entre os números oficiais de pobreza era enorme. Para a UCA, em 2014, havia 24% da população argentina vivendo abaixo da linha da pobreza. Para o governo, a cifra era de 5%. Isso teve um custo político para o kirchnerismo, que começou a ver aumentar o tom de críticas e do discurso da oposição contra o governo, colaborando para o seu desgaste e para a derrota nas eleições de 2015. A situação mudou naquele ano a partir da eleição de Maurício Macri, de centro-direita, que voltou a publicar os dados da inflação. O órgão voltou a contratar profissionais demitidos da gestão kirchneristas e fez uma revisão dos dados publicados nos anos anteriores. O atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi chefe de gabinete de Néstor e Cristina, mas preferiu não usar a mesma tática agressiva com relação ao INDEC, até porque
Um de seus objetivos é reestruturar a dívida de mais de 44 bilhões de dólares com o FMI. A transparência das cifras oficiais foi um dos requisitos pedidos pelo fundo para seguir nas negociações.